E agora a gente tem, então, a comunicação da Ana Lívia Agostinho, Eduardo Soares e Maiara Mendes, fusão de quase fonemas em situações de contato, evidência de róticos em português principense. Bom, então eu vou começar com as nossas hipóteses, né? A primeira hipótese é que os róticos no português principense não apresentam distinção fonêmica. A segunda é que os contrastes quase fonêmicos possuem uma carga funcional baixa. E a terceira é que o contato linguístico influencia a fusão de quase fonemas. Algumas preliminares, né? Então, a primeira é que os quase fonemas têm relações fonológicas intermediárias, né? Então, variando no grau de previsibilidade e de contraste. O Functional Load Hypothesis, né, que vai dizer que a fusão diacrônica de fonemas é menos provável quando permitem distinguir muitas palavras, ou seja, quando tem uma carga funcional mais alta. E partimos também de Ladger e Madison, que dizem que a maioria das línguas do mundo possui apenas um tipo de som rótico em seu inventário. Então, no português, ocorre a oposição dos róticos em contexto intervocálico, como em carro e caro, erra e era, ferre e fere. Essa oposição na ortografia é refletida por meio do uso de um R para representar o R fraco e dois R's para representar o R forte. De acordo com Massini, Cagliari et al. 2016, em início de palavra e início de sílaba pós-coda não vocoide, apenas o R forte é realizado. E em coda, ocorre a neutralização dos róticos. Esse tipo de contraste limitado pode ser visto como quase fonêmico, como mencionado por Walde em 2004, e é frequentemente sujeito a discussão sobre seu status fonológico. Então, há autores que argumentam favoravelmente a existência de dois fonemas róticos, como, por exemplo, Câmara Júnior, de 1970, e Leda Bisol, de 1996, entre outros autores, e autores que argumentam a favor da existência de somente um fonema, como, por exemplo, Matheus e Andrade, de 2000, que argumentam a favor do único fonema como sendo o TEP, e a Balri Sândalo, de 2002, que argumentam que esse único fonema seria vibrante múltipla, entre outros autores. Então, no português, o R forte é grafado em contextos de início de palavra, como em rato, após consoante, como em enrolar e Israel, e em contexto intervocálico, como a palavra erra. Em contexto intervocálico, também pode ser grafado o R fraco, como a palavra era. Quanto a isso, Melo e Rego, 1998, Guimarães, 2005, Araújo, Garcia e Miranda, 2007, e Monteiro, 2008, argumentam que as crianças percebem a diferença entre R forte e R fraco desde o início do processo de aquisição da escrita, e que a regra da utilização dos dois R's em contexto intervocálico é facilmente apreendida pela criança. Num estudo de Monteiro, 2008, não foi observado ocorrências de dois R's no lugar de um R em produção escrita em PB de alunos de ensino fundamental. Ou seja, não foi encontrado algo tipo como parra ao invés de para. Que nós trouxemos uma figura representando o Golfo da Guiné, que está localizado na costa oeste do continente africano. Aí ali estão as duas ilhas, São Tomé e Príncipe. São Tomé tem uma população de cerca de 170 mil habitantes, e a Ilha do Príncipe varia de 6 a 13 mil habitantes. As ilhas foram descobertas em torno de 1470 e 1471, sendo até então desabitadas. A língua oficial é o português, é falado por cerca de 98,9% da população, conforme dados do INE de 2012. Convivem ainda com a língua portuguesa outras 4 línguas, que são crioulos e base portuguesa, são o São Tomé ou Forro e o Angolar, que são falados mais na ilha de São Tomé, e o Langui ou Principense e o Cabo-Verdiano, que são falados mais na ilha do Príncipe. Os três primeiros crioulos são geneticamente relacionados, e o cabo-verdiano foi transplantado de Cabo Verde.
Bom, então, os róticos nessas duas variedades do português, que a gente vai chamar, então, de PST, que é o português de São Tomé, e PP, o português do Príncipe, não existe a distinção entre R forte e R fraco. Eu trouxe aqui, eu vou ver se vai funcionar o áudio, né? Então, essa primeira sentença, ela vai embora dela. Dá para ouvir? Dá para ouvir baixinho, mas dá. Tá, então, eu vou colocar aqui a segunda. Então, essa primeira é uma fricativa uvular. A segunda, a mesma palavra com o TEP. E a terceira, a mesma palavra com vibrante múltipla. E essas três sentenças, né, foram pegas de um mesmo áudio, e em 30 segundos o mesmo falante falou dessas três formas a mesma palavra. Então, a gente não teria a distinção que nós temos no PB, né? Então, ali eu coloquei a representação da palavra caro e carro, e no PST e no PP, então, a gente não teria essa distinção. Então, nós fizemos 3 experimentos, né? O primeiro deles, olhando para os dados de fala, com o objetivo de testar, então, essa falta de oposição fonológica entre os róticos no português do Príncipe e no português de São Tomé. A metodologia foi feita, então, com 12 adultos com idade de 18 a 80 anos, falantes de PP, e 8 falantes de PST. Colocamos 70 palavras com róticos intervocálicos em frases veículos, repetidas 3 vezes, contendo 11 pares mínimos de róticos em PB. E aí, então, os falantes foram questionados em relação ao significado de 22 palavras que tinham a distinção semântica entre os róticos no português do Brasil e no português europeu. E o nosso resultado foi que os falantes tratam esses pares mínimos, né, que a gente são pares mínimos como homófonos, e que não tem a distinção fonético-fonológica nesses pares mínimos no contexto de dados de fala. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou tentar tocar também, não sei se vai ficar muito baixo. O segundo, né, vai depender se eu dizer vou comprar um carrinho de brinquedo. Mas eu posso dizer também, eu tenho carinho para Ana. Ana que tem que dizer agora, eu tenho um carrinho pequeno, não é carinho por pessoa. Ana que tem que classificar esse carrinho. E aí, os dados do português do Príncipe, você dá uma pessoa muito carinho ou um animal muito carinho. Também pode ser um carro pequeno, quer dizer, o som é o mesmo, mas cada palavra tem a sua explicação. Então, a gente vê aqui que os falantes não distinguem, né, fonético-fonologicamente esses pares mínimos, e eles vão saber o significado pelo contexto. E o nosso segundo experimento foi com dados de escrita, também com o objetivo de testar a falta de fonológica dos MPP. A metodologia consistiu na realização de 145 ditados por crianças de 10 a 12 anos de PP. Foi efetuada a leitura das palavras e sentenças em voz alta por falante de PB. E esse ditado consistiu de 45 palavras com róticos intervocálicos, com 9 pares mínimos em PB e PE, e 13 sentenças com 7 pares mínimos e róticos em PB e PE. Como resultado, observamos que os desvios na ortografia dos róticos em PP são mais comuns do que em PB. E também observamos uma preferência pela ortografia de apenas um R em todos os ambientes. E agora a gente trouxe alguns dos nossos dados. Em relação às palavras isoladas, obtivemos um total de desvio de 38%, desvio de um R apenas 19%, e desvio de 2 R's 69%. Quanto às sentenças, obtivemos 43% de desvio, desvio de um R 30% e desvio de 2 R's 70%. Então, a gente conseguiu perceber, né, então, a preferência pela grafia de somente, e também a troca de 2 R's no lugar de um R.
E aí, ao lado, a gente trouxe algumas palavras, alguns dados do nosso corpus. Por exemplo, a palavra carinho, o par mínimo carinho, que foram escritos principalmente com um R apenas, tendo uma porcentagem de ocorrência de 75% e 77%, assim como muro e mudo, que também tiveram cerca de 62% e 61% de ocorrência com apenas um R. Bom, em meu terceiro experimento, então, a gente testou a carga funcional dos róticos em português, né? Usamos um corpus do português.org, a gente desenvolveu um script em Python para a contagem dos pares mínimos, usando expressões regulares, e trabalhamos com 9 pares mínimos por conta da forma escrita desses pares. Os resultados mostram, então, a contagem baixa, né, para o contraste de róticos intervocálicos. Nós temos, como vocês podem ver na tabela, 334 ocorrências. Contrastes mais robustos, do tipo TADAM e PABAM, apresentam uma contagem muito mais alta. E nós temos também uma contagem alta para as líquidas, né, entre o LAN e o TEP, com 1.384 contagens. Os resultados, então, da nossa discussão, né, os experimentos 1 e 2 indicam que o PP não distingue R forte e R fraco fonologicamente, e o experimento 3 mostra que o contraste de R forte e R fraco tem uma baixa carga funcional em português. A gente vê também que outros contrastes também apresentam carga funcional baixa, como no caso do LHA e do LAN, do FAVAN, NHA e NAN, mas que eles não são quase fonêmicos, né, e eles também estão presentes, né, esses contrastes estão presentes nos idiomas em contatos relevantes, nos idiomas que estão em contato com essa língua, com essa variedade do português do príncipe. Finalmente, a carga funcional sozinha, né, então não pode ser responsável pela fusão, uma vez que nós temos esses dados do tipo LHA, FAVAN, NHA e NAN, mantendo o contraste, né? Então, não é somente a carga funcional que vai fazer com que a gente perca, né, esse contraste dos róticos. Então, a gente vai argumentar, né, que o contato linguístico vai ser responsável também por essa fusão. Se a gente olhar para as línguas que estão em contato, então, com essa variedade de português, a gente vê que essas línguas possuem somente um fonema rótico, como é o caso do São Tomé, do Lunguia e do cabo-verdiano. E se a gente olhar para outras variedades do português e do espanhol também, a gente vê que esse contraste também vai ser perdido, né? Então, no português de Moçambique, que está em contato com línguas banto, que também possuem somente um R, português do Brasil em contato com dialetos italianos não geminados, que também possuem somente um R, e o espanhol de Unubon, onde é falado a língua fadambô, que é relacionado a essas línguas crioulas do Golfo da Guiné, também possui somente um R. Então, chegando às nossas conclusões, né, os nossos dados comprovam, então, que não há uma relação, que há uma relação entre fusão de fonemas e carga funcional baixa, como já era esperado. Além disso, a carga funcional sozinha não dá conta dos dados, uma vez que os contrastes com carga funcional menor não se fundiram. Então, a gente propõe que as causas dessa fusão estão ligadas a 3 parâmetros, né, e não somente a um deles. Então, a gente precisa ter um status quase fonêmico, a carga funcional baixa por conta desse status e o contato linguístico, no caso, com variedades que possuem somente um rótico. E muito obrigada. Muito obrigado, Ana Lívia, Mayara. Eduardo, se quiser dar um oi para as pessoas que aparecem mais. Olá, tudo bem? Bom, eu estou disponível para ajudar nas perguntas também. A gente preferiu não botar 3 pessoas porque ia ficar um pouco confuso para a organização, mas estou aqui para responder perguntas também. Muito obrigado, gente. Nós temos perguntas ali. Achei interessantíssimo o trabalho de vocês. E tem uma pergunta que é assim, como vocês avaliam a mudança fônica, correlacionando talvez a mudança fônica entre o PB e o português principense, porque no PP ocorre o vulares e no PB nós privilegiamos a fricativa glotal. Você acha que pode ser em função do contato? Em contato com qual variedade? Desculpa, com P? Não,
relacionando o PP com o PB, a mudança que ocorreu nos róticos aqui em direção à fricativa glotal e lá outros róticos que não uma fricativa glotal, né? Eu não sei se eu entendi muito bem, deixa eu ver. Eu acho que a pergunta é no sentido de se os róticos lá podem ser explicados em função de contatos com outras línguas, e aqui nós tivemos um processo... Sim. Acho que eles estão falando da vibrante múltipla, por exemplo, no português de Portugal, é isso? Sim. Então, na verdade, lá, inclusive, a alvular, ela vai ser comum, inclusive, em casos de onset complexo, né? Então, algo do tipo professor, né? Que a gente não tem, né? Pelo menos até onde eu saiba, em outras variedades do português. Eu não sei se tem relação a algum tipo de contato, porque as línguas crioulas lá, né, tem um rótico só, e aí tem uma variação entre o que seria, né, o nosso R forte e o nosso R fraco, mas eu não sei dizer se teriam alguma relação direta por conta da alvular com alguma outra língua, né? As línguas também que influenciaram as línguas crioulas, né, que são as línguas banto e as línguas edóides, também possuem somente um fonema rótico, mas ele não é uvular. Então, eu não sei exatamente de onde viria, né, essa variação. Ok. A outra questão é... Obrigado pela apresentação. Por favor, vocês podem disponibilizar o programa que contabiliza os pares mínimos mencionados no estudo 3? Eduardo. Aí tá aqui, se vocês puderem. Sim, eu vou colocar no meu GitHub, tá? Depois eu posso colocar no chat o meu GitHub, daí as pessoas podem pegar lá o código do script em Python. Excelente, gente. Muito obrigado. Vamos passar, então, a próxima.